Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver a trajetória evolutiva das plantas, desde as algas, passando pelos musgos, depois passando pelas samambaias, pinheiros, até nós chegarmos na transição, o elo perdido entre os pinheiros e as angiospermas, as plantas com sementes e flores e frutos, tá? Aqui os elos perdidos, magnoliácea, Depois chegando em monocotiledônia, que também são plantas com flores e frutos, ou seja, angiospermas, só que com um único cotiledo. Depois a gente vai explicar direitinho do que trata isso. Então nós vamos passar essa trajetória falando desde o começo, da saída das plantas da água, e também falando de outros aspectos que norteiam, que direcionam esse caminho evolutivo percorrido pelas plantas. Então, como vocês podem ver, as algas são geralmente unicelulares, ou são plantas, na maioria dos casos, pequenas, que têm a dependência total da água. As algas, com exceção daquelas que se associam aos fungos para formar os líquens nas árvores, elas têm uma dependência enorme da água. Então essa é a primeira característica importante que a gente vai aprender sobre a trajetória evolutiva das plantas. Então, em algum momento, em 700, 600 milhões de anos atrás, as plantas conseguiram sair da água e colonizar a Terra. Quem fez isso primeiramente foram os musgos, que aqui estão. Então essa é uma forma de contar a história das plantas. A saída das algas do mar, depois passando por musgos. Depois, as plantas colonizaram a Terra e se transformaram, evoluíram para as samambaias, que são essas plantas aqui. Desde algas até samambaias, musgos, e excluindo os pinheiros, nós temos plantas que têm a dispersão dos seus indivíduos por esporos. Então uma samambaia vai ter esporo, geralmente na parte de baixo da folha, que é chamada aqui de fronde. O musgo vai ter esporos numa estrutura chamada cápsula, que é uma estrutura assim, que contém os esporos. E as algas também contêm esporos. Então a gente pode enxergar a trajetória das plantas como uma trajetória também de quê? De aumento de tamanho. Elas começam unicelulares, depois se tornam multicelulares, depois atingem 1 até 5 centímetros, e as samambaias já atingem algumas 10 metros, 15, 20 metros de altura. Então, além de ser uma trajetória de saída da água, é uma trajetória de aumento de tamanho das plantas. Até que a gente vai chegar nas gimnospermas, algumas das quais têm 50, 60, 100 metros de altura. E a maior planta que existe em altura não é uma gimnosperma, é uma angiosperma. São os eucaliptos, que têm até 130 metros de altura. Então a gente pode também perceber isso, que lá no final, nas angiospermas, há um enorme aumento de tamanho nos eucaliptos. As principais mudanças então aqui, das algas para os musgos, é a saída da água. Dos musgos para as samambaias, é que os esporos nos musgos, eles estão contidos numa estrutura aqui, chamada cápsula. E aqui nas samambaias, os esporos estão contidos numa estrutura chamada soro. É claro que as samambaias diferem bastante dos musgos pelo porte também. Os musgos, eles são pequenos, eles têm um rizoma, uma raizinha, às vezes unicelular, muito simples, enquanto que aqui as raízes já são mais desenvolvidas. Aqui as folhas também mudam, as folhas são maiores, as folhas são ditas pinadas, compostas, com pinas ou folíolos, que são essas partes pequenas aqui, e um folíolo
terminal aqui, ó, tá? Então já há uma diferença, né, do tamanho das folhas dos musgos, que são folhas minúsculas, são chamadas de até escamas. As folhas mesmo do musgo, elas são assim ali, ó, bem pequenas, tá? Já na samambaia as folhas podem chegar até 3, 4 metros de comprimento. Bom, uma outra questão, então acho que está claro, né, a samambaia é muito diferente do musgo, pela forma como se reproduz e também pelo porte. E aqui já começa a acontecer, né, outras coisas, por exemplo, grande quantidade de estômatos para regular as trocas gasosas. As algas não possuem estômatos, porque elas vivem dentro da água. Os musgos são as primeiras plantas a ter estômatos. Depois as samambaias já possuem estômatos, em maior quantidade. Depois aqui, né, as outras plantas, os pinheiros, e as angiospermas e as monocotiledôneas, também vão ter estômatos. Depois da samambaia, nós temos os pinheiros. Tá? A principal diferença de uma samambaia para um pinheiro é que a samambaia ela ainda é dispersa por esporos, enquanto que o pinheiro ele é disperso por sementes. Tá? Então a samambaia não tem semente, a samambaia tem esporos. Só que o pinheiro ele ainda não tem flor nem fruto, a semente ela é dita nua. Eu já vou explicar o que acontece. Mas outras diferenças a gente pode perceber. Os pinheiros eles não têm folhas verdadeiras, eles têm o que a gente chama de acículas, que são mais espinhos. Se você pegar isso aqui, você vai machucar bastante, ó. São mais espinhos do que folhas, certo? E isso aqui, ó, é o que se chama de estróbilo feminino. Seria a versão, né, da flor do pinheiro. Também depois do fruto do pinheiro. Isso aqui é uma flor feminina que vai se transformar num fruto contendo as sementes. Só que por que ela é gimnosperma? Porque a semente ela está escondida, né? Gimno é uma semente escondida. É uma semente nua, melhor falando. Tá? Ela está dentro aqui das escamas ovulíferas, que são essas escamas, e ela está nua. Não existe uma goiabinha por fora aqui, não existe uma maçãzinha protegendo a semente. Você pode ver que a semente ela vai estar aqui dentro, ó, e ela está em contato com o meio. Ela não é uma semente protegida, ela é uma semente nua. Tá? Por isso que se chama de gimnospermos pinheiros. Então essa é uma grande diferença. E você nunca vai encontrar uma flor colorida aqui no pinheiro, tá? E nem fruto colorido. Vai ser muito raro isso, tá? Só lá quando os pinheiros estão entrando nas angiospermas, saindo desse grupo, é que você vai começar a ver as primeiras estruturas, que em Podocarpácea às vezes acontece um arilo, alguma estrutura que não envolve completamente a semente, que já é colorida, mas aqui as coisas são sem graça, né? Sem cores. Uma outra forma de nós vermos a trajetória evolutiva das plantas é nós pensarmos numa trajetória de aqui, ó, dependência da água, pouquíssima dependência de animais, muita dependência da água. Aqui a polinização e a dispersão de sementes é dependente do vento. Então aqui os animais não entram muito em contato com as plantas. Não existe interação planta-animal de uma forma tão forte como vai existir depois nas angiospermas. Chegamos então aqui no elo perdido. Ó. Essa planta é uma magnoliácea, ela é considerada um elo perdido entre os pinheiros e as angiospermas que estão aqui. Ó. Tá? Então o que vai mudar agora? Embora ainda os frutos aqui, ó, já sejam frutos verdadeiros, eles envolvem completamente a semente que estava aqui, ó, e era vermelha aqui dentro. Eles ainda têm alguma semelhança, ó, com a pinha, tá? Mas aqui já são angiospermas com a semente protegida completamente pelo fruto, que é o conceito de angiosperma. Aqui as folhas, vocês podem ver, ó, o tamanho da minha mão, as folhas já são grandes, né? Ao contrário dos pinheiros, que as folhas são chamadas de acículas e são bastante reduzidas, e aqui no pinheiro é bem fininha, é uma coisa assim, ó, a folha do pinheiro, a acícula, que é justamente para não acumular neve e não morrer a planta por quebra de galhos e doenças depois. Quando a gente chega nas angiospermas,
elas vão apresentar folhas, flores e frutos. Flores bastante coloridas e frutos também. Então essa é a principal diferença evolutiva, tá? Das gimnospermas para as angiospermas. Aí nós vamos pensar em uma outra forma de contar a história evolutiva das plantas. Por exemplo, as algas, elas possuem esporos. Os musgos possuem esporos. As samambaias possuem esporos. E as gimnospermas são as primeiras plantas a possuir sementes, tá? E as sementes das gimnospermas, elas possuem vários cotilédones, tá? Se um pinheirinho germinar, ele vai ser assim, ó, como ali eu estou mostrando, tá? E vai ter uma espécie de inverso aqui, ó, que é uma estrutura que é como uma capinha para o pinheiro. É uma capinha que vai sair depois, e é os cotilédones do pinheiro. Eles funcionam como se fosse uma bateria de reserva para passar energia aqui para a planta que está recém começando, tá? Então, a partir das plantas com sementes, nós apresentamos cotilédones, que são estruturas de reserva para a planta começar o seu desenvolvimento. Nos pinheiros, são 3 cotilédones pelo menos. Nas angiospermas, que são as plantas com sementes e flores e frutos, temos 2 grandes grupos. As dicotiledôneas, que elas vão ter como por exemplo o feijão, o amendoim. Aquele amendoim que você compra no mercado, ele sempre divide em 2, não é? Aquilo é os cotilédones do amendoim. Se tu não torrar o amendoim e colocar germinar, ele vai germinar e vai nascer uma folha assim, ó, que é a folha do amendoim mesmo. Mas antes de nascer essas folhas aqui, ó, vai nascer 2 folhas cotiledonares, que são os 2 cotilédones, por isso que ela é dicotiledônea, e que vai ser como se fosse uma bateria de reserva em conteúdo de proteínas, de lipídios, para a planta começar a vida antes dela conseguir fazer a sua fotossíntese e buscar os nutrientes via raiz, tá? Então, uma outra forma de contar a história evolutiva das plantas é contar os cotilédones. Por exemplo, nos pinheiros tem 3 ou mais. Depois, nas dicotiledôneas, tem 2 cotilédones. E aí nós chegamos finalmente nas últimas plantas que eu queria mostrar para vocês hoje, que são as monocotiledôneas, que é o milho, a grama, o bambu, que ele tem apenas uma bateriazinha de reserva quando a planta germina, que é um único cotilédone. O milho, quando germinar, ele vai fazer assim, ó. Vai ter só um cotilédonezinho, e aí vai nascer aquela folha característica do milho depois, tá? Enquanto que aqui vai ter 2 cotilédones. Mas não é só por isso que a gente consegue distinguir um pé de milho ou uma monocotiledônea. As monocotiledôneas geralmente vão ter folhas com as nervuras paralelas, folhas bastante compridas, com a bainha, que é essa estrutura aqui, ó, na base da folha bastante desenvolvida. Isso é uma palmeira, uma monocotiledônea. E elas vão ter, é claro, frutos, tá, e sementes. O que acontece é que nós vamos chegar depois nas monocotiledôneas mais evoluídas, que são as orquídeas, ó. Essa é uma orquídea que está ainda com flores e com frutos. Vocês podem ver, as folhas são também características de monocotiledônea, folhas compridas, nervuras paralelas. Enquanto que aqui, ó, as folhas são mais largas do que compridas, às vezes, né? Ou são bastante largas, e as nervuras são no aspecto alternado ou dendrítico. As nervuras fazem assim, ó, tá? Vão se dividindo. Aí é dendrítico. E aí é uma característica de dicotiledônea, enquanto que as monocotiledôneas é nervuras lineares. Então existem grandes diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas vão ser aqui as plantas mais evoluídas, as orquídeas, por exemplo. Elas até vão ter flores que se assemelham muito ao corpo do inseto, para um outro inseto chegar ali e tentar fecundar achando que é um inseto e vai trazer o pólen de uma outra orquídea. As dicotiledôneas, elas geralmente vão ser árvores, arbustos ou mais raramente ervas, né? Enquanto que nas monocotiledôneas existem muitas epífitas, ervas, palmeiras e outras coisas também, tá?
Aqui existem algumas samambaias, né, pteridófitas, como essas aqui, que a gente poderia confundir com palmeiras, como o xaxim, por exemplo. Só que o xaxim ele sempre vai ter esporos, enquanto que a palmeira vai ter algum coquinho, alguma outra coisa que você vai pegar como um fruto e vai ter inflorescências, que são conjuntos de flores que não acontecem nas samambaias. Então assim é que você distingue todas essas plantas, tá? Então a história evolutiva da planta é uma história de saída da água, ganho de estômatos. Aqui também existe um ganho de vasos para conduzir a seiva, porque as plantas precisam levar a água lá para cima. Aqui mais ainda. Mas também a história evolutiva é uma história de perda de cotilédones, a partir do momento em que as plantas têm semente. Então a história evolutiva é uma história de saída da água, é uma história de passagem de esporos para sementes, é uma história de passagem de sementes para flores e frutos, envolvendo, né, a semente, esses últimos. É uma história de aumento de tamanho das plantas e é uma história também, aqui em último caso, da perda da madeira, por exemplo. As plantas gimnospermas e angiospermas dicotiledôneas, elas produzem madeira, ou seja, lignina, que é a substância que dá a dureza aqui, ó. Enquanto que aqui, nas monocotiledôneas, plantas com flores e sementes angiospérmicas, fibras é mais comum do que madeira propriamente dita. Então também é uma perda da dureza da madeira nessa viagem evolutiva que as plantas seguiram. E aqui é a conquista final, né? As árvores são capazes, as monocotiledôneas são capazes de viver sobre outras árvores, tá? Então as plantas literalmente elas saem da água e no último passo evolutivo elas são epífitas. São as orquídeas, elas vivem sobre outras plantas praticamente no ar, não é verdade? Então essa é a mensagem, um resumo que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenha contribuído para o entendimento de como as plantas evoluíram ao longo desse 1 bilhão de anos, desde as algas até as monocotiledôneas. Certo? E lembrem, vocês podem contar essa história como uma história de saída da água, uma história de aumento de tamanho, uma história de perda de cotilédones e uma história de perda também da resistência da madeira para uma estrutura de caule, né, que aqui no caso das monocotiledôneas é estipe, né? São caules fibrosos. Também as raízes mudam ao longo dessa história. Aqui não há raízes, aqui há uma raiz unicelular, é uma outra forma de contar a história. Aqui as raízes são multicelulares e começam a pegar nutrientes. Aqui as raízes são pivotantes, né? Vão ao fundo do solo. Nas dicotiledôneas as raízes são mais espalhadas, mais dendríticas. E lá no final das monocotiledôneas as raízes são fasciculadas como no milho. Elas saem todas praticamente do mesmo ponto e têm todas praticamente o mesmo comprimento. Então também você pode contar a história através do desenvolvimento de diferentes tipos de raízes. Certo? Um grande abraço e até a próxima.